Imagina só por um instante a vastidão de um deserto ao anoitecer. Aquele vento soprando forte nas dunas, o som distante dos passos na areia e um mar de estrelas cobrindo o céu noturno. Hoje, nesta nossa análise visual, nós vamos embarcar em uma das jornadas mais épicas e profundas de toda a história humana. Sabe, à primeira vista, o capítulo 33 do livro de Números parece ser só uma longa e árida lista de lugares com nomes difíceis de pronunciar. Mas à medida que a gente mergulha fundo nesse texto milenar, descobrimos que ele é, na verdade, um testamento poderoso. Não se trata de uma geografia morta ou de um simples mapa de viagem pela antiguidade. Trata-se da peregrinação da nossa própria alma. É muito comum a gente olhar para os nossos períodos de escassez e dor e rotular tudo simplesmente como deserto. Mas o Criador olha para esta mesma areia, para essas mesmas provações e diz algo de arrepiar. Isso é a história da minha fidelidade. E vamos combinar? Essa simples mudança de foco silencia qualquer distração. O que nós vamos examinar a partir de agora não é um registro de abandono, mas sim o diário de um Deus que não perde de vista de jeito nenhum dos seus peregrinos. E isso nos leva à primeira parte desta análise, o diário da graça divina. Vamos em frente. Então, vamos entender isso melhor. O texto nos mostra que Deus ordenou especificamente que Moisés registrasse cada etapa exata da caminhada, desde a saída lá do Egito até as campinas de Moabe, já de frente para a terra prometida. E por que um registro tão meticuloso? Porque na caminhada espiritual a memória é pura sobrevivência. O texto documenta cerca de 42 paradas ao longo de décadas inteiras de caminhada. E o que é fascinante é que muitos estudiosos da antiguidade viam nesse número, 42, um símbolo perfeito da jornada completa da vida humana. Não é à toa que, séculos depois, a genealogia de Jesus Cristo lá no Evangelho de Mateus é organizada cuidadosamente em exatamente 42 gerações. Do mesmo jeito que Israel atravessou o deserto rumo à promessa, o Cristo atravessou a história humana rumo à nossa redenção. Incrível, não é? É claro que essa jornada foi cheia de falhas, de murmurações e rebeldias. Mas a persistência da aliança divina é algo impressionante. Tem uma frase do Charles Spurgeon que resume isso de forma magnífica. Ele diz que o deserto não foi só o lugar onde Israel revelou o seu pecado, mas foi o palco onde Deus revelou a sua misericórdia. A verdade é que o povo falhou inúmeras vezes, mas Deus continuou lá, guiando a nuvem de dia e o fogo de noite. O teólogo João Calvino tinha uma visão super clara sobre essa providência divina. Para ele, Deus não é aquele arquiteto distante que só inaugura grandes eventos e vai embora. Pelo contrário, ele governa de forma íntima cada passo na areia. Cada parada no deserto ensinava algo vital. O juízo servia para corrigir a rota. O cuidado sustentava a vida. O ensino moldava a mente. E a falta de recursos, bem, isso forçava uma dependência absoluta que o povo precisava aprender a ter antes de tomar posse da terra. O que nos traz ao nosso segundo ponto, o propósito do deserto. Mas pare e pensa comigo por um segundo. Por que reviver todas essas memórias? Por que não simplesmente passar a borracha no passado e olhar só para a vitória lá na frente? Por que dar nome a lugares de tanto sofrimento? A resposta é profunda. Um povo sem memória espiritual perde a sua identidade num piscar de olhos. Se a gente esquece de onde fomos tirados, de como fomos sustentados no caminho e para onde estamos sendo levados, a gente acaba voltando mentalmente para as correntes do nosso próprio Egito. Observando a linha do tempo dessa caminhada, fica muito claro que a fé bíblica não é uma energia abstrata ou um mito solto no ar. Ela é cimentada no chão duro da história. Acontece em lugares reais. Lá em Mara, eles provaram águas amargas que se tornaram doces. No majestoso Sinai, receberam a aliança. Em Cádiz, tropeçaram feio na própria incredulidade. E no Monte Or, choraram a morte de Arão. Cada um desses lugares é um memorial de pedra erguido na história da redenção. Agora, o contraste de perspectivas aqui é de explodir a mente. Nós temos essa tendência natural de olhar pelo retrovisor da vida e enxergar só uma coleção de fracassos, atrasos que nos frustram e dores que parecem não fazer sentido. Mas sob a ótica celestial, aquele mesmo terreno árido estava produzindo algo eterno. Onde a gente vê atraso, Deus vê formação de caráter. Onde a gente vê dor, ele vê direção e preservação. O deserto tem, de fato, um propósito cirúrgico. É por isso que Santo Agostinho fez uma ponte tão linda entre a antiguidade e a nossa própria alma. Ele dizia que o Egito é a nossa escravidão original. A terra prometida é o nosso descanso eterno. Mas o agora, essa vida presente com todas as suas tempestades e secas, esse é o deserto. Nenhum de nós está verdadeiramente em casa neste mundo ainda. Somos todos peregrinos de passagem, carregando a grande promessa no peito.
Vamos então ao nosso terceiro ponto, a memória contra a idolatria. Bom, o tom agora precisa ficar um pouco mais sério, porque existe um perigo iminente em tudo isso. O esquecimento carrega consequências devastadoras. O fim da jornada exigia uma postura radical. Deus manda desmantelar completamente toda a estrutura idólatra de Canaã. E é vital a gente entender que no Oriente Antigo, o problema não era puramente religioso no sentido que a gente entende hoje. Cultura, valores morais e espiritualidade eram coisas absolutamente indivisíveis. Um altar nunca era só uma pedra, era uma visão de mundo inteira. E aqui a gente vê exatamente o mecanismo do declínio. Se eles mantivessem essas estruturas culturais e visuais intactas, era só uma questão de tempo até começarem a absorver silenciosamente toda aquela moralidade. O fim inevitável? Acabariam servindo a deuses estranhos e o caos se instalaria. E foi tragicamente isso que aconteceu depois, como a gente lê naquelas páginas escuras do livro de Juízes, quando a nação esqueceu quem os tirou do deserto. O que nos leva diretamente à quarta parte dessa análise, o perigo das concessões. Isso serve como um aviso que ecoa através de milênios. Na geografia da nossa alma, não existe terreno neutro. Cada escolha de tolerar aquilo que deve ser removido é um passo largo em direção ao cativeiro. O próprio Criador traz palavras muito graves sobre isso em Números. Ele diz: os que deixarem ficar serão espinhos nos olhos. É uma metáfora brutal, que dói só de imaginar. Aquelas pequenas concessões espirituais, sabe? Aquelas áreas de sombra que a gente acha que tem sob controle, elas nunca ficam pequenas. Elas crescem, cegam a nossa visão e viram senhores cruéis. O chamado é para uma devoção total, sem espaço para divisões. Mas calma, porque a história toma um rumo glorioso no nosso quinto ponto. A jornada aponta para Cristo. A grande beleza dessa narrativa antiga é que ela não termina com um aviso de juízo. Ela cresce e lança uma luz de esperança maravilhosa sobre toda a nossa existência. A peregrinação aponta para alguém infinitamente maior. Aqui, a gente tem a transição definitiva de toda a Bíblia. O monumental êxodo histórico, por mais impressionante que tenha sido, com a abertura do mar e tudo mais, era só uma sombra do que estava por vir. Moisés libertou o povo da escravidão física, de fazer tijolos no Egito. Mas Jesus Cristo, ele surge como o novo e supremo libertador. Ele quebra as correntes invisíveis do pecado, vence a própria morte e nos resgata de uma condenação eterna. É um resgate muito maior. A natureza do deserto arrancava do povo de Israel qualquer ilusão de controle ou segurança. Não tinha colheita, não tinha recurso natural. Eles viviam literalmente confiando no milagre diário. E é exatamente essa dependência radical para a qual Cristo nos chama ainda hoje, quando ele diz com todas as letras: sem mim, nada podeis fazer. A escassez do deserto existe para nos ensinar a ter fome pela graça contínua dele. No fim das contas, Números 33 não é sobre um pedaço de terra antigo no Oriente Médio. É a história viva da redenção. Cristo preenche de forma perfeita cada símbolo dessa longa travessia. Ele é o libertador real que nos tira do mundo. Ele é a coluna de fogo que aquece e guia a gente na noite mais escura. Ele é o pão vivo que sustenta a alma. Ele é a rocha ferida que jorra água viva. Ele não só caminha do nosso lado, como ele é o próprio caminho, a verdade e o destino final da nossa peregrinação. Então, se hoje a caminhada está passando por areias difíceis, guarda isso no fundo do coração. Deus sabe o nome da exata parada dessa jornada. Ele anotou Mara, anotou Sinai, anotou Cades, e ele conhece intimamente as crises, as esperas, as perdas e os recomeços de cada um de nós. O silêncio do deserto não significa, de jeito nenhum, a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Historicamente, é nos desertos mais vastos que ele se revela como o pastor mais próximo e cuidadoso. E agora, de frente com um Deus cuja fidelidade engole as nossas maiores fragilidades, a escolha de como caminhar está nas nossas mãos. Como nós daremos o nosso próximo passo rumo à promessa? Fica aqui o convite caloroso para que essas reflexões sejam deixadas aqui nos comentários. Se essa nossa análise visual tocou você, curta, compartilhe essa esperança com outros peregrinos que estão precisando de força e, claro, siga a página para continuarmos juntos, passo a passo, desbravando as maravilhas imensuráveis dessa nossa contínua peregrinação bíblica. Um forte abraço e até a próxima!